Olá, galera. Oi, todo mundo. Obrigado mais uma vez por assistir essa Go Live. Hoje a gente tem um convidado, meu amigão, há muito tempo. A gente se conhece há muito tempo, né, Carlão? Sei lá, nem precisa colocar data na história. Nem Mas tem precisa um. colocar data na história, Ricardo, porque a galera sabe que a gente chegou no 5.0 e muito bem. Amém. Amém para isso. Deus abençoe. Carlão, galera, eu tenho aqui Carlos Cunha, meu querido Carlão, como eu já falei, amigo há muito tempo. O Carlão, a gente se conheceu. O Carlão tem uma conexão com música também, né, Carlão? Eu lembro de você tocando Sim, batera, eu lembro de pô, você na escolinha de música da Josete Pérez, né? Mas assim, exato. galera, o Carlão, ele tem esse vozeirão, ele é um locutor de primeira categoria e ele é professor de oratória e é o cara que manja dessa coisa de falar em público. E aí eu comentei com o Carlão, falei assim, Carlão, todo artista é um comunicador, né? Os artistas, a galera, os clientes do Grave Online, os artistas que trabalham com o Grave Online, as músicas que o Grave Online produz para essa galera, não só no Brasil, mas o Grave Online tem no México também, a gente tem uma operação lá no México. E então, assim, a gente tem um volume grande, enorme de produções musicais. E eu comentei, né, Calão, com você. Cara, artistas são comunicadores. Artistas têm um Uhum. microfone na frente deles, têm um público na frente deles, que eles precisam se comunicar. Então, eu acredito que esse é um tema interessantíssimo para as pessoas, que é como se comunicar melhor. Como, né? Eu mesmo, cara, eu dou umas travadas aqui no Go Live são assim fenomenais, meu, entendeu? Eu mesmo tenho um monte de coisa que eu quero te perguntar. Mas então, Carlão, feita essa apresentação, ah, conta um pouquinho pra gente da sua história, melhor, né, dessa forma meio tosca e simplória que eu fiz, Que desculpa por isso? isso, né? Eu Mas acho que conta um pouquinho da sua história. ninguém melhor que um amigo para descrever um outro amigo, Ricardo. Esse também é um dos segredos da comunicação. Quando você colocava a questão da música, que todos os músicos são comunicadores, eu lembro que lá atrás, quando eu tive aula de iniciação musical, o primeiro conceito que me passaram sobre a música foi: música é a arte da comunicação pelo som. Ou seja, é através da música que você consegue colocar os seus sentimentos, é através da música que você consegue colocar suas ideias, seja até uma música instrumental, ou seja também uma música com letrinhas, como a gente diz. E o que acontece? O meu ingresso na comunicação, Ricardo, não foi tão tranquilo assim, não. Quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, como que você consegue se comunicar? Você fala na frente das câmeras, você consegue chegar numa roda de conversa, desenvolver determinado assunto, mas o processo da comunicação, Ricardo, é um processo totalmente construído. Eu lembro que eu estava ainda no ensino fundamental, quando eu tive a primeira oportunidade de falar em público. E sabe como que foi? Foi assim, ó, num desfile de 7 de setembro, a minha escola fazia toda aquela parada cívica, depois o pessoal se reunia na quadra da escola e falava sobre o 7 de setembro. E geralmente quem falava sobre o 7 de setembro era a diretora. Aí o que aconteceu? Nesse dia, a diretora chegou para o meu professor, que era um professor bastante enérgico, e falou assim, viu, eu não estou muito legal da garganta, então vou precisar que um aluno seu leia o meu discurso. Ou seja, olha a responsa. Eu ia falar, tinha mais ou menos umas 400 pessoas na quadra de esportes da escola, e eu fui o escolhido pela diretora, através do meu professor, para fazer esse discurso. Aí eu falei para ele, nossa, mas e aí? Ele falou, não, não precisa ter medo, é só ler que eu vou ficar ali do seu lado. Ricardo, até aí tudo bem. Qual não foi a minha surpresa quando logo no primeiro parágrafo eu olhei do lado e cadê o professor? E aquela galera olhando para mim. Você estava lá por conta própria. Hoje, hoje eu dou risada, mas imagina um moleque de 10, 11 anos ali, cara, e de repente começa a falar, a galera começa a olhar e eu tinha duas saídas apenas. Ou eu saía dali, abandonava o barco e passava vergonha,
ou eu acabava a vergonha, pelo menos com um ponto final. Aí eu decidi acabar a vergonha com ponto final. Aí, a partir daí, tudo que era trabalho, o pessoal jogava na minha mão, aí eu comecei a apresentar. É claro que comecei a estudar Claro. também e toda a questão da comunicação e acabei gostando do negócio. Mas o começo, viu, foi traumático. Hoje a gente percebe aí que o pessoal da programação neurolinguística, que eu também costumo estudar bastante, chama isso de ressignificação. Ou seja, o que poderia se tornar um trauma negativo, para mim, se tornou um trauma positivo. Estamos aí. Perfeito, muito bom. Você falou uma coisa interessante, né? Que é esse negócio da timidez e de vencer a timidez. Eu mesmo sou um cara meio tímido, meu, sabe? Eu não sou aquele cara super comunicador, assim, sabe? Se eu tô com uma galera que eu não conheço muito, tenho uma certa dificuldade. Vamos começar, Carlão, já com você dando essas dicas para a galera, assim, o que que um comunicador precisa? Quais são os atributos aí de uma boa comunicação? Para começar, o Ricardo, eu vou pegar no pé dessa questão da timidez. Você sabia, eu sou tímido. Eu sou tímido. Mas aí tem toda aquela questão da ressignificação, Não porque o parece. pessoal considera que todo comunicador é uma pessoa extremamente extrovertida. Ou seja, o pessoal acha que um comunicador vai chegar numa festa e vai querer ser o centro das atenções. O pessoal acha que quem é comunicador tem que chegar, por exemplo, em algum evento e pegar o microfone e já fazer o discurso por todo mundo, quando, na verdade, não é assim. Então, quando você começa a se comunicar, o que acontece? Você tem que ficar cada vez mais esperto para que você consiga improvisar dentro de determinados ambientes para mostrar que a sua comunicação é fluida. E como que isso se processa? Independente de você ser tímido ou não, a melhor forma para você se comunicar é, primeiramente, começar a enfrentar as adversidades, que foi aquilo que eu fiz. Quando eu contei, eu costumo começar os meus cursos aí com essa fala, porque o que acontece? A partir do momento em que você ressignifica aquela questão que pode ser traumática e que pode te bloquear, aquilo acaba se tornando para você uma mola propulsora e automaticamente você vai melhorando cada vez mais a tua comunicação. Depois daquele susto que eu levei, eu fui trabalhar com vendas, aí sempre, você sabe que vendedor tem que argumentar, tinha que estudar muito sobre o meu produto e, consequentemente, depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar numa rádio, que era até uma rádio fora aqui de Jundiaí, uma rádio onde eu fiz um teste, passei, e foi uma coisa muito interessante, que eu estava saindo de uma empresa e eu falei assim, se eu não arrumar um trampo em rádio, que era o meu grande sonho à época, se eu não arrumar um trampo numa rádio agora, não vai ser nunca mais. E eu saí, casei praticamente a necessidade com a oportunidade e comecei a entrar na área da comunicação. Aí, a partir daí, fui para trabalhar em grandes instituições, onde eu fazia curso de qualificação profissional em rádio, e comecei a fazer media trainings, a dar aula de falar em público, e foi diversificando toda essa questão da comunicação, mesmo sendo o tímido que eu me considero. Porque, assim, quando se fala em timidez, dá a impressão que a pessoa tem que ficar, sabe, retraída, aquela pessoa tem que ficar simplesmente dentro de si. E não necessariamente. Você pode ser tímido em alguns momentos. Por quê acontece a timidez? Muitas vezes você não tem tanta experiência em determinado assunto, muitas vezes você não tem tanta experiência em determinado ambiente, e o que acontece? Você chega, observa, e só a partir dessa observação que você começa a se soltar. Só a partir dessa observação você começa a adequar a sua comunicação para determinado ambiente. Então, para você que é tímido, para você que é artista que é tímido, para você que não consegue dar uma boa noite para o público, para você que não consegue anunciar a próxima música do Djavan que você vai fazer lá no Voz e Violão, o que acontece? Pensa no seu público, primeiro decora aquela frase, fala ela na tua cabeça da forma mais natural possível, depois você verbaliza. Eu costumo dizer, chega no ambiente, observa, respira e depois fala. Não faz o caminho contrário, que com certeza não vai dar certo, viu, Ricardo? Então é isso. Então, tem a ver com controle, né, Carlão? Simples. E isso, controle e inteligência emocional.
que até a comunicação é uma soft skill bastante exigida hoje dentro das empresas, porque muitas vezes, o Ricardo, dentro da comunicação você tem que aprender a negociar e toda a negociação geralmente exige uma pressão ou da tua parte mesmo, particularmente falando, ou então da parte da hierarquia da qual você faz parte. Por exemplo, você tem o Grave Online. Eu sei que não é fácil o pessoal chegar para você e falar, olha, você é do Grave Online, vem para cá, olha, o que você faz? Você grava a minha música? Gravo, quanto é? Tô, paguei, já era. Em muitas situações você tem que negociar. É aí que você tem que ter a inteligência, você tem que ter a empatia para entender o que o teu cliente está pedindo, automaticamente fazer a adaptação da tua comunicação e fazer com que os dois lados ganhem dentro de uma determinada negociação. Então, ter inteligência emocional, saber se comunicar, com certeza são essas duas soft skills que estão fazendo total diferença na vida das pessoas ultimamente, viu? Tá. Você falou inteligência emocional. Eu, eu acho que eu sei o que que é isso, mas dá uma definição para a galera, assim, tipo, por exemplo, para mim, inteligência emocional é você saber fazer uma crítica de uma forma que a pessoa não vai levar isso a mal e vai te ouvir e vai Uhum. falar assim, ah, que legal, obrigado por me apontar essa questão. Sei lá, alguma coisa assim. Exato. Sem dúvida, é a capacidade de negociação que você tem. Por exemplo, dentro da inteligência Uhum. emocional, você sabe se portar da melhor maneira possível em qualquer ambiente. Você está num ambiente sob pressão, alguém está te colocando alguma coisa, colocando palavra na sua boca para que você exploda, você vai lá, faz o balizamento de toda essa questão, você se acalma emocionalmente, você não age sob pressão e você consegue colocar a tua, a tua fala no momento adequado. Ou seja, a inteligência emocional, ela está muito relacionada, Ricardo, ao nosso autoconhecimento. E quem tem Certo. autoconhecimento, quem busca sempre o autoconhecimento, procura, acima de tudo, se comunicar bem. Então, para se comunicar, você tem que primeiro se conhecer. Eu costumo dizer assim, primeiro, eu até já citei uma das características do comunicador aqui. Todo comunicador é um bom observador. Ou seja, é um dos quesitos básicos também que você pode colocar dentro da tua inteligência emocional. Não é você chegar num ambiente e querer dominar tudo. Chega, observa, sabe? Baixa a tua respiração, coloca os teus argumentos e a partir desse momento você começa a interagir com um determinado ambiente. Então, e outra, a inteligência emocional é ligada também ao equilíbrio emocional. Não é simplesmente eu estar completamente alegre e sair extravasando. E também não é aquela coisa de eu estar extremamente triste e simplesmente me, me esconder. E não é também eu estar extremamente nervoso e sair quebrando pau com todo mundo. Então, isso faz toda a diferença. Ter inteligência emocional. E a inteligência emocional, Ricardo, a gente só consegue através do autoconhecimento. Eu costumo dizer nos meus cursos que todo comunicador é um bom observador, todo bom comunicador ele é um bom leitor, porque você tem que ler de tudo para você ter argumentos sobre todas as coisas. E, acima de tudo, o bom comunicador é aquele que consegue olhar o ambiente de uma forma empática. É entender realmente o que a outra pessoa aí do outro lado está querendo ouvir de mim. Porque eu poderia muito bem aqui, por exemplo, chegar no teu Grave Online, aqui nessa live, e falar assim, não, eu só vou colocar as minhas verdades e tudo isso que eu faço está certo. No entanto, qual que argumento que eu poderia colocar aqui? Ouvir você para, a partir de você que tem essas demandas, porque você já conhece o seu público, eu simplesmente conseguir me adaptar. Então, isso, sem dúvida, também faz parte da inteligência emocional. De eu saber fazer a leitura do ambiente e saber o que eu tenho para oferecer dentro desse ambiente. Perfeito. Muito bom. E Falei muito, isso. né? Não, não, tá ótimo. Fale muito, por favor. Ah, essa, por exemplo, inteligência emocional é uma soft skill. É isso? Exatamente. Você pode olhar dentro da qualquer revista especializada que você vai ver no mundo corporativo, o pessoal pede essa inteligência emocional como um soft skill. Quer dizer, além de você ser o mega profissional que é,
o que você tem para me oferecer a partir do momento que eu colocar você em contato com outra pessoa. E aí? É aí que o bicho Uhum. pega, porque não adianta, Ricardo, você ser o melhor engenheiro de som, não adianta você ser o melhor baterista, não adianta você ser a melhor pessoa do mundo para você, se na hora que eu coloco você em determinado ambiente, você não consegue se relacionar. E aí? Ou então, quando você se relaciona, as pessoas não levam uma boa impressão de você. Então, a partir do momento em que você tem essa inteligência emocional para se analisar, analisar o ambiente e se colocar, com certeza as pessoas vão gostar da sua comunicação e, acima de tudo, você vai poder ser considerado também um bom comunicador. Cabendo lembrar que, para ser um bom comunicador, você não precisa ficar falando direto, porque a escutatória também é tão importante quanto a oratória. É o saber ouvir, saber se expressar, saber se colocar e, acima de tudo, usar a tua comunicação para transformar vidas para melhor. Eu acho que essa aí é a minha missão. É a missão de todo comunicador. Legal, muito bom. Eu lembrei de algo agora que stand-up comedy, esses caras, esses comediantes, que tem uma galera que é muito engraçada, sei lá, eu acabo me divertindo, assim. Mas algo que me chama a atenção, e eu queria saber se isso procede, é que realmente algumas pessoas meio que vêm pronto, né, Carlão? Assim, você, por exemplo, você é professor e você tem a técnica e você tem a didática para ensinar todas essas questões, esses assuntos aqui, tudo isso que a gente está falando. Agora, é incrível como tem gente que vem meio pronto para esse planeta, né? Então, por exemplo, esses caras, esses comediantes que estão ali solitários ali no palco, eles trabalham muito com improviso, né? Uhum. O músico também, é que eu pensei assim, que se eu fosse dar um exemplo musical, acho que ficaria algo muito avançado, talvez. Então, assim, por exemplo, esses caras que estão ali no palco sozinho, fazendo piada com tudo, às vezes tem muito improviso com a plateia, por exemplo. Então, assim, às vezes o cara da plateia joga uma coisa que o cara pega aquilo, bicho, e o cara faz uma história que todo mundo morre de rir. Na hora. Uhum. Então, Exato. assim, né, como também, só para dar outros exemplos, aquela batalha de hip hop, batalha de rap, que o cara Nossa. fica improvisando. ah, Meu, isso requer muito controle, né? Para você estar ali na hora, na frente do público, com o microfone na mão, e tipo, a tua cabeça tá funcionando, meu, perfeitamente. Ela, assim, você pega o que chegou, você já faz uma história e manda de volta algo super engraçado. Ou então, sei lá, de qualquer forma, você teve essa calma. Então, eu acho que esse controle é meio que a chave da Faz todo escritura. sentido. Eu gosto de um cara, de um comediante, ele faz stand-up, Afonso Padilha. Esse cara também já, se não me engano, ele já passou aqui até por Jundiaí. O que acontece? Tá. Teve uma vez que ele estava fazendo um show, eu não sei onde, e uma menina começou a querer interagir demais. E ele trouxe a menina para um determinado. Ele colocou a menina no lugar dela e colocou e posicionou a plateia no lugar da menina e a menina no lugar da plateia. Eu falei assim, cara, é uma Ah, sacada muito inteligente, porque muitas vezes, quando você está fazendo stand-up, você chega ali de peito aberto, porque uma das características, a principal característica do stand-up é você se apresentar de cara limpa. Ou seja, uhum. você é você. E a partir do momento, Ricardo, isso também eu coloco para os meus alunos de media training e quando eu estou fazendo o curso de falar em público, a partir do momento em que você está na frente, não adianta, você é vidraça. A galera está ali para te ver. Ou a galera vai estar ali para te elogiar, ou ela vai estar ali para simplesmente meter o pau. Então, quando eu vi esse comediante simplesmente colocando essa menina dentro de todo o contexto e depois voltando ela para o lugarzinho lá para, digamos assim, ela parar de atrapalhar o show, eu achei fantástico. Então, isso exige um equilíbrio, exige uma ousadia até na parte do comunicador. Por quê? Uhum. Ele fez uma piada com a menina,
colocou a menina no lugar dela, e aquilo acabou virando um jargão do show dele. Então, foi muito legal. A Ah, cada momento ele citava a fulana lá que tinha atrapalhado o show dele. Né? Então, quando você... E eu achei muito barato isso. Porque a partir do momento em que você consegue interagir com a tua plateia, obviamente, a própria plateia te traz argumentos interessantes para que você utilize dentro do teu show, para que você utilize dentro da tua música. E até falando música, se é baterista, eu curto bateria pra caramba. Não estou tão bem em forma como baterista, assim como você, mas principalmente eu quando já se tive faz meus dias jazz, também. tem todos aqueles improvisos. Só que, por incrível que pareça, você sabe a quantidade de compassos, você sabe a quantidade de tempo que vai ter que colocar dentro daquele improviso. Então, quando Sim. se faz comunicação, você tem que também saber o time, saber o tempo certo em que você coloca determinado argumento, porque senão ele começa a ficar até cansativo. Aí, quando você cita esse pessoal de stand-up, eu falo, viu, os caras têm a coisa assim, ó, deu estalo, parece que a piada estava pronta e o cara simplesmente conseguiu captar. Parece combinado Fantástico. até, né? Às vezes até é combinado, mas muitas vezes não é, e realmente os caras são muito rápidos. Exatamente, os caras são muito rápidos. Aliás, corroborando com a ideia que eu coloquei logo aqui no comecinho do nosso bate-papo, da observação e da leitura, o Samuel Langhorne, que foi muito conhecido aí como Mark Twain, o escritor Mark Twain, ele colocava Ah, assim, geralmente eu levo 3 semanas para fazer um improviso. Olha a sacada. ge- Mas aí, genial. Ricardo, que está a graça da coisa. Esse papo, esse bate-papo descontraído que a gente está fazendo aqui, muita gente acha que é improviso, mas não é. Isso aqui não foi ensaiado, porque a gente não ensaiou, mas isso foi muito estudado. Você tem a Sim. noção básica, nem que seja considerada básica dentro do seu ponto de vista, da importância da comunicação como um soft skill e técnicas de falar em público. E eu, dentro de todas essas passagens que eu tive por vários segmentos da comunicação, fui adquirindo conhecimento, não só o conhecimento empírico, que é aquela coisa que você pega na rua lá e vai dar empatia, Uhum, como também dos bancos acadêmicos, uhum, de fazer faculdade, de fazer uma pós, de continuar sempre em constante funcionamento e em constante aperfeiçoamento. Então, é isso que forma o arcabouço para eu estar batendo um papo com você assim naturalmente, baseado em todo o conhecimento que eu tenho, em todas as pesquisas que eu faço, que para a pessoa que está assistindo, dá a impressão que eu estou improvisando. Mas improvisar, aí que está a graça. Improvisar não é falar qualquer coisa. Improvisar é interagir e falar exatamente aquilo que o outro e da forma com que o outro vai entender. Isso que é importante. Daí a frase do Mark Twain: eu levo 3 semanas para improvisar, para fazer um improviso. É, sempre me falaram, é muito bom isso aí. Inclusive o exemplo que você falou do jazz agora foi fantástico. Ah, é, sempre me falaram assim, uma dica que é pro cantor, pra banda, quando os caras estão ali tocando, nunca é pro cantor perguntar se tá tudo bem, se vocês estão gostando, se o som tá bom. Então, assim, porque, pelo simples fato de que, de repente, se o cara perguntar assim, e aí galera, vocês estão gostando? Sei lá, alguma, algum cara inspirado pode responder assim, não, sabe, sei lá. E aí vira uma saia justa. Então, Verdade. Mas tem isso, mas tem aquela questão de você ter o poder de persuasão e de você ter o domínio sobre o seu público. Tem algumas perguntas que não se faz para a plateia. Por exemplo, essa aí é uma delas. Sabe, você está que gostando do demonstra show? insegurança também, né? Perguntar um negócio dele, ô, galera, o som tá bom aí? Sabe, tipo, eu não sei, vai que tá ruim, né? Não sei se esse show tá bom, se tá ruim, né? Então acho que essa insegurança também puxa um pouco o tapete, né, do orador. Então, puxa, Ricardo, porque às vezes você classifica isso daí como uma questão de insegurança. Eu iria um pouquinho até mais longe. Eu falo assim, é a necessidade que muitas vezes as pessoas têm de parecerem simpáticas. Sabe? Então, você não precisa, a interação com a plateia não precisa ser necessariamente na base da pergunta e da resposta. Porque Uhum. você percebe que a pergunta e a resposta, elas já estão rolando ali no meio do show,
de uma maneira completamente subliminar. Então, sim. é aquela questão da semiótica, que a gente sabe. Aí o que acontece? Você não precisa falar assim, pô, o papo com o Carlão tá bom? Viu? Se não estivesse bom, você já é, colocaria Galera, vocês alguns estão argumentos gostando para do falar assim, papo? viu? Eu combinei com você 1 hora, mas 10 minutinhos já tá bom demais, né? Eu iria me... Isso Aí o que é o contrário acontece? da inteligência emocional. Isso é, É, mas aí o que acontece quando a pessoa o tá lá ogro no palco? emocional. Gente, como é que tá o show? Como é que tá o som? Para começar, ô Ricardo, é, uma das facetas que eu tenho dentro da área de comunicação, uma delas a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a questão da locução. Eu trabalho com você aí há bastante tempo, sou muito grato por ser chamado para vários jobs muito interessantes aí dentro da tua companhia, mas só que assim, o que Muito acontece legais. com relação a isso é, muitas vezes, no afã da gente ser simpático, a gente começa a cair nessas esparrelas, digamos assim, nessas ciladas. Mas a questão de falar assim, viu, o som tá chegando legal para você aí? Essa é a obrigação do cara que está tocando ele saber que o som tá bom. Ele tem que ter o autoconhecimento, o discernimento e, acima de tudo, o bom senso. Eu, dentro de umas facetas que eu tenho com relação à comunicação, é ser mestre de cerimônias. E eu nunca confio. O Uhum. que é um mestre de cerimônias? O que é um MC? É o cara que muitas vezes dá a cara para determinado tipo de evento. É um evento corporativo? Tá. Independente da quantidade de pessoas, eu já cheguei a fazer cerimonial até para a presidência da República, para você ter ideia. Então, é um staff completamente diferente. É um nível de exigência extremamente diferente. É um nível, Ricardo, onde a pessoa te entrega o script e fala para ele nem te conhece. Ele chega para você e fala assim, ó, meu nome é fulano de tal e não foge do script. Fala só isso que está aí. Ou seja, eu tinha obrigação simplesmente de ler o papel da melhor forma possível para os caras. Aí o que é que acontece? Antes da minha apresentação, eu chego no local com antecedência, já faço amizade com o técnico de som, porque é o que eu costumo dizer para eles, falo, olha, eu tenho que fazer a amizade com você, porque você é o cara que não vai me deixar com voz de patinho. Dou aquela brincada, né? Falo assim, Não é vou você que vai ficar me deixar com amigo. voz de homem? Né? Eu dou aquela brincada com o pessoal. Porque isso aí Vamos fazer ajuda a quebrar o amizade. gelo. E outra, aí a partir do momento em que eu faço a passagem de som, o sound check, que para você aqui é uma coisa muito interessante, uma coisa até trivial, ali eu já tenho que ter a noção se o meu grave está chegando bacana, se o meu médio está chegando bacana, se o meu agudo está chegando bacana, se o meu médio grave está sendo inteligível para o cara que está lá no final da plateia. Então, é ali. Então, o autoconhecimento e o autodiscernimento levam você a se precaver dessas próprias ciladas que muitas vezes a gente se dá. Oh, o som tá legal? Você tá gostando do que eu tô falando? Você tá gostando do meu show? Aparece um espírito de porco lá e fala não, já era. E aí, ô Ricardo, não precisa nem aparecer nenhum espírito de porco lá para te encher o saco. Basta uma criança na plateia. E criança é sincera. Criança Você sincera. faz uma pergunta dessa, alguém que está no colo do pai olhou para você, ela fala assim: não, meu, os adultos vão tudo na pilha da criança. Aí você dançou, velho, dançou. Então, antes de Muito perguntar se o som interessante. tá bom, para os meus amigos músicos aí, antes de perguntarem se o som tá bom, chega antes e passa o som. Tá bom para você dentro do seu nível de exigência? Porque geralmente a gente que faz palco, a gente que faz microfone, a gente tem um nível de exigência muitas vezes maior que o da plateia. Então, a partir do momento em que você fez isso e para você tá legal, fica frio que a galera ali tá recebendo isso da melhor forma possível. Para de se fazer cilada dentro da comunicação. Dica Tá, básica. muito bom. Tem também algo que eu gostaria de saber a tua opinião, Carlão, que é pô, nem sei se eu vou sair muito do assunto agora, mas tem aquele termo que o pessoal fala assim, pro artista, não ficar de quatro pro público. Ou seja, tipo, não entra numas de super agradar, de fazer qualquer coisa para ter uma aprovação, sabe? Tipo, o inverso disso seria ah,
sabe, siga tua arte, faça a sua arte do jeito que você acha que artisticamente funciona para você, faça o que você Uhum. acredita e persiga essas coisas, esse estilo, coisas que você artisticamente acha bacana. E não algo que você nem sabe o que que é, que você acha que você idealiza que o público está querendo aquilo, e então você meio que sai dessa linha e vira tipo um escravo do seu próprio público. Então, não sei, o que que você acha disso? Olha, primeiro, Ricardo, a partir do momento em que você está tomando conta numa comunicação, todo mundo vai olhar para você dentro dessa estratégia de comunicação como um líder. E aí você fala assim, nossa, o que, que tem a ver isso com a pergunta? Da mesma forma que eu posiciono o pessoal, os meus trainees, para que eles tenham uma postura de palco quando estão falando, eu também colocaria essa sugestão para os músicos que estão fazendo determinado tipo de apresentação. A partir do momento em que você está em determinado lugar, o público foi ali para te ver. Então, de certa forma, ou por bem ou por mal, você já está sendo o destaque daquela apresentação. Então, você que está liderando aquela apresentação, você que está liderando aquele tipo de emoção, sabe? Então, a partir do momento em que você está à frente, você tem simplesmente que ter a postura de quem tem a capacidade de liderar. Então, esse negócio de, até voltando um pouquinho à pergunta, olha, o som tá bom, como é que tá meu show, como é que tá meu repertório? Isso aí você tem que testar ali com 3, 4 amigos. Isso aí você tem que testar dentro do teu estúdio, isso aí você tem que testar dentro da tua casa. Isso aí eu tenho que falar, para mim, na frente do espelho. Então, não é simplesmente eu chegar e falar, ah, não, porque o cara é humilde, ele tá, sabe, sendo humildezinho, então ele é um cara muito legal, um cara muito carismático, tem uma humildade. Gente, humildade na hora da comunicação, ela cabe. A humildade em, enquanto você não é um sujeito arrogante, porque tem gente que você sabe, né, Ricardo, a gente conhece vários músicos aí que entram no palco e desconhecem a plateia, eles vão lá, fazem o show deles, tem até uma figura aí muito famosa, muito lendária, o cara muito bom, etc e tal, que teve uma vez que eu assisti um show dele em São Paulo, o cara fez um show no Sesc de costas para a plateia, parecia que ele estava ensaiando no estúdio da casa dele. Então, isso é muito chato. Então, você não precisa ser tão arrogante a ponto de fazer uma apresentação de costas para a plateia, mas também você não precisa ficar ali ouvindo determinadas opiniões. É claro que depois disso, dentro daquele feedback que eu sempre costumo fazer no meu trabalho, eu vou lá, sempre procuro aquelas pessoas mais fiéis, aquelas pessoas mais sinceras para falar assim, viu, o que, que você achou da comunicação? O que, que você achou da minha apresentação? O que, que você achou, no caso do músico, o que, que você achou do meu repertório? Você acha que eu tenho que colocar a música X, a música Y? Mas isso aí é trabalho, Ricardo, de bastidor. Não é um trabalho para você fazer praticamente um ensaio aberto e ficar se posicionando dessa forma. Porque, de certa forma, quando a gente comunica, seja através da música, seja através de som, seja através da palavra, nós estamos, acima de tudo, comunicando liderança. E se você não liderar, quem que vai fazer isso daí por você? A tua plateia fica perdida. Então, é isso que Uhum. acontece. Você percebe quando está assistindo um show, em uns grandes shows, um show internacional, ou até um show nacional, que a gente tem grandes intérpretes aí também, tem pessoas, artistas muito talentosos, eles vão lá no palco, independente do que aconteça, eles continuam a entregar o show na melhor qualidade possível. Então, imagina você pegar sei lá, cita um nome aí, por exemplo, de um artista, esse Ah, mais recentão que veio aqui em São Paulo, um Harry Styles, por exemplo, um um ex-One cara Direction. assim, tá? Coldplay. O cara é um showman, ele tem a performance dele lá, ele vai lá, toca o violãozinho dele, ele vai lá, pega uma cartinha de um fã. Recentemente eu tive a oportunidade de ir num show do Michael Bublé, aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Meu, o show do Legal. cara é um show para você assistir sentado, não é aquele show dançante, etc e tal. Mas, meu, a capacidade de comunicação que esse cara tem de movimentar um estádio inteiro
sabe? Um público de Uhum. mais de 50 mil pessoas. E para quem já foi em show em estádio, sabe que o teu artista fica com 3 centímetros de altura, né? É. Dada a distância que a gente tem, né? É desse Proporcionalmente tamanhozinho. falando. Exatamente. E o cara simplesmente conseguiu dominar a plateia durante 2 horas. Então, isso que é Uhum. interessante. Ou seja, ele chegou lá, ele foi o dono da situação. Então, a partir do momento em que você se posiciona, a partir do momento em que você coloca, se acha, se posiciona como o dono da situação, tudo que vem ali vai agregando cada vez mais dentro do teu show, cada vez mais dentro da tua apresentação, cada vez mais dentro da tua fala. E eu digo isso também, Ricardo, só para pegarmos um próximo gancho aí, dentro das reuniões das empresas também. A partir do momento em que Uhum. você fala bem e sabe o que vai acontecer em determinada reunião, ou que sabe o que vai acontecer ali dentro da tua expertise, você consegue, mesmo sendo um subordinado, colocar a tua posição dentro de uma reunião sem parecer que você está sendo humilde, mas sim transparecendo que você tem conhecimento no assunto. Então, para você que é músico, para você que vai falar em público, está começando a falar em público agora, você chegou no palco e tudo é palco, coloca a sua verdade e saiba, acima de tudo, se apresentar. Feedback só depois que você terminou sua apresentação, feedback só depois que você está Uhum. guardando o teu instrumento ali, aí você vai falar assim, viu, ficou legal? Viu, o público não precisa saber que você bateu uma lá com sétima menor de uma maneira esquisita. De repente, você sabendo aquilo lá, sabe, já te ajudou, falou, pô, nessa música eu tinha uma lá com sétima que parece que não entrou. Cara, mas isso aí você vai ensaiar na sua casa. Fala, ô, gente, desculpa aí, tô voltando. Eu tinha um lá com sétima aqui que não entrou. Vamos fazer de novo? Não é por aí. É, exatamente. Isso que você falou agora é bem interessante, porque é outra coisa que eu sempre aprendi, desde sempre, nem me lembro de quando foi, mas assim, para mim foi desde sempre. Já nasci sabendo que qualquer treta que aconteça ali no palco, tá rolando o show, tá? Só pra gente ter a situação, pra gente imaginar aqui essa situação. Então tá Uhum. rolando o show. No meio da música aconteceu alguma coisa. O fulano que errou completamente aquele solo, o ciclano tropeçou e caiu de cabeça em cima do prato da, sei lá, o outro virou e pisou no pé do guitarrista, sei lá. Tô brincando assim, qualquer coisa Sim. ruim que aconteceu ali na hora. Não é para você tirar limpo aquela treta ali na hora, no meio do show. Inclusive, Uhum. galera, vocês acham que artista não briga? Artista briga pra caramba, briga mais que marido e mulher. O relacionamento da galera de banda é treta, meu. É tipo, é uma família. Família briga. Justamente porque se Sim. amam, entendeu? Mas assim, eles, enfim, tem muita briga. E assim, a gente não vê essas brigas em cima do palco, claro que falando das pessoas que sabem disso que eu tô dizendo. Então, assim, Uhum. depois, no camarim, o cara vira pro outro e fala assim: Meu, pô, o que que você fez naquela hora? Você tá louco, velho? Pô, você errou tudo. Não dá, meu. Vai estudar, sei lá. Aí vocês brigam à vontade Uhum. e tá valendo. Sim. Na hora do É. palco, na hora do show, no meio da música, com a plateia toda ali, a plateia não percebe. Por quê? Porque os caras dão um sorrisinho, assim, depois eu falo com você. É, Então, assim, dá né, aquele sorriso da... depois você né? resolve, né? O Stuart Então, Copeland, baterista do The Police, queria matar o Sting e vice-versa. Um queriam matar o outro. Só que, é, né, eles se matavam nos bastidores, né? Ali na frente, no sim. palco, É. o The Police era incrível, né? Eu nunca vi, quem viu e quem teve o privilégio É de um ver dos os caras melhores na época. power trios da história. E o pau comia nos É, bastidores, né? Para quem se comi- interessa também por bastidores, por documentários, nossa senhora, né? Chegou, eu estava assistindo é. um, até a respeito, você citou o The Police. Viu, eu falei, viu, eu adoro o Sting também, não só no The Police, mas também na carreira solo. Mas você acredita, cara, que eu estava assistindo o documentário dele, eu falei, viu,
que cara chato, velho. Eu não vou mais ouvir esse cara. Mas é que eu falei isso só durante o documentário, porque depois, a hora que terminou o documentário, eu fui ouvir de novo The Police e Sting, porque os caras são bons. Quer dizer, rolava treta, mas aí que você vê, ô Ricardo, vamos fazer aquele ganchinho lá com a inteligência emocional? Aí você vê Boa, a inteligência emocional dos caras. Ou seja, eles tinham um objetivo. Independente do que acontecesse nos bastidores, isso não respingava no palco. É o fato de você não estar num dia bom e de repente ser convidado para tocar, salvo um problema muito grave de saúde, etc e tal. Mas a partir do momento em que você consegue dosar o seu humor para não fazer a tua adversidade tomar conta do teu da tua profissão, isso é inteligência emocional. A gente sabe que não existe, né, vida perfeito. dentro do palco e vida fora do palco, porque de certa forma as nossas vidas estão praticamente entrelaçadas, assim, a vida musical e a vida particular. Mas a partir do momento em que você sabe dividir uma coisa de outra, você não se deixa contaminar. Nenhuma briga de palco você vai levar para sua casa para descontar lá no pessoal da sua casa e nenhuma briga talvez na sua casa você vai descontar dentro do pessoal do palco. E da mesma forma, em se tratando de músicos, a mesma treta que você teve no bastidor, você não vai levar para o palco. E da mesma forma que você está legalzão no palco, você não vai relevar aquilo no bastidor. É aquela questão do feedback. Então, isso é. Uhum. Agora a gente já, você viu só, guardei aquela palavrinha de inteligência emocional para tentar explicar da melhor forma possível para a galera, para a gente ter esse esclarecimento, que é um dos fatores da comunicação. Você tem que, aquela frase que o pessoal colocava antes, você entendeu o que é que eu desenho? Se for possível, a gente desenha das mais variadas formas, né? Isso é muito legal, porque esse termo, inteligência emocional, não existia, né? Não sei se é uma coisa nova, eu não sei. Acabou Talvez sendo seja uma coisa utilizado muito meio ultimamente, viu, Ricardo? Mas, ó, no, para que a gente consiga fazer também até um feedback, porque eu adoro essas lives aí que elas foram protagonistas e me ajudaram muito também durante a pandemia, porque Uhum, eu tive que, do curso presencial, tive que sair para o digital assim, do dia para a tá, noite, né? Até é, comentei muito com você isso daí. O que acontece? É um termo que vem sendo bastante utilizado ultimamente. Só que assim, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando também daquela que tem mais a ver com o equilíbrio que caracteriza a nossa inteligência. Mas isso não significa dizer também que, nossa, o Carlão nunca explodiu, o Carlão nunca ficou puto, o Carlão nunca ficou para baixo. Ficou sim. Mas o que a gente tem que Carlão é fazer humano. é humano, isso é totalmente humano. Até nós não somos seres humanos e não somos seres herméticos a tal ponto de falar assim: o que vem de baixo não me atinge, o que vem de baixo nos atinge, o que vem do lado nos atinge, e o que vem de cima nos atinge também, o que vem de frente, de trás, de qualquer lado. Só que qual que é a nossa capacidade de resiliência para frente a tudo isso? É simplesmente utilizar a inteligência emocional, saber se balizar, praticar o autoconhecimento para que a gente consiga se comunicar sempre da melhor forma possível. Sabe, Isso. agora a gente está batendo um papo aqui, está fazendo a nossa live, mas eu tenho certeza que se você não estivesse aqui na live do Grave Online, você estaria fazendo outra coisa. Aí o fato de você já ter dedicado o teu tempo para fazer essa live já caracteriza uma inteligência emocional, porque você já tem uma gestão do tempo, você fala assim, olha, essa é a minha prioridade e a partir desse momento eu vou focar no que eu tenho que fazer agora. O que eu tenho que fazer depois, eu vou fazer depois. Então, a partir do momento em que você consegue equilibrar essas nuances, você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor ou mais observadora com relação a si mesma, né? Porque vale ressaltar. A gente tá aqui, a gente fica nervoso sim, a gente fica triste sim, a gente fica puto sim. Só que não pode deixar isso daí ser a nossa marca registrada, né, Ricardo? Seu recurso recorrente, não Exato. pode, né? Exatamente. E é muito legal. Eu lembrei de uma outra história, que a gente estilinga, né, conforme as histórias, que é que tem a ver com o The Police também, que na época eu não sabia que chamava inteligência emocional. Não sabia. É, Mas é. tinha um documentário, tem esse documentário que eu lembrei. Não lembro qual é, porque o The Police tem N documentários,
Mas é um documentário que foca Uhum. bastante na briga, né, na treta do Stuart Copeland com o Sting. E mostra eles brigando. Parece irmão, sabe? Eles brigavam da porrada, de soco, pontapé. É. É muito louco. É tipo. Lembra muito briga de irmão, assim. Mas no fim, o documentário acaba, né, eu vou dar um spoiler aqui, com uma declaração do Stuart Copeland, que ele vira e fala assim: olha, ele escreveu fuck off nos tambores da bateria. Então, ele escreveu assim, F-U-C-K off. E quando ele batia, ele imaginava que estava batendo no Sting. Nos tambores. Fazia Quando ele tocava transferência. nos tambores. Então, eu imagino que estou Fazia dando porrada transferência. nele. Eles se odiavam. E assim, no final desse doc, ele vira e fala assim: olha, graças ao Sting, eu sou rico. Graças ao Sting, eu viajei o mundo inteiro, conheço o mundo inteiro. Graças ao Sting, as composições dele, eu sou esse cara, sou um baterista conhecido no mundo inteiro. Graças ao Sting. Se não É, fosse por ele. Então, assim, exato. é muito. É uma inteligência, é uma grande sacada, né? Assim, sabe? Tipo, Uhum. isso é isso e isso não modifica aquilo. Então, se você tem uma percepção da realidade muito apurada, você entende essas coisas melhor. Olha, não gosto do cara por causa disso, disso, disso. Porém, o cara é um gênio, compôs essas músicas incríveis e eu estava junto no barco e me dei super bem. Então, essa Exato. percepção da realidade que é muito Uhum. bacana, né? Que depois a Exato. gente sacou e tem esse termo aí hoje em dia que tá super na moda. É muito Exatamente. É bacana, o cara. arrependimento, é o tipo de arrependimento que o cara que, quando abandonou os Beatles, né? O cara nunca vai ter esse tipo de arrependimento, né? Porque fala, pô, cara, eu não aguento o John Lennon, não aguento o Paul, não aguento ninguém, eu vou embora. Né? De repente, você pega lá, até você citou uma coisa O- muito legal aí com o batera do The Police, com com o Sting, né? O Sting enchia tanto o saco dele que despertou, olha só, não só a transferência, mas também a ressignificação. Despertou a excelência dele. Aham. Falou, pô, esse cara me enche tanto saco, cara, que só de ódio eu vou fazer o melhor que eu posso para ele não ficar me enchendo o saco, Pode crer, para ele não pode reclamar crer. mais de mim, né? É. Não, é um baterista importante, né? Um dos maiores bateristas de todos os tempos, assim. O jeito que ele tocou e tal, né? Influenciou gente outros bateristas do mundo inteiro. Por exemplo, João Baroni, né? Que Então, principalmente nos primeiros discos do Paralamas, ele é bem copia e cola do Copland. Ele é um músico, exatamente. É bem instrumentista aí isso. E muito já que a gente entrou importante. na seara, a gente está falando de excelências, muitas vezes dentro da crítica nem se exige tanta excelência, né? Porque você viu que um talento bastante controverso, eu citei aqui os Fab Four, citei aqui os Beatles, é assim, é bastante controverso, né? Aquela questão do talento do Ringo Starr. No entanto, cara, o cara é batera do Beatles. Né? Então, não importa o que o cara faça, não importa o jeito que o cara toca, é o batera dos Beatles. E aí já era, né, velho? Para, né? Então não tem mais contestação, né? É, é. E outra, né? Quem não O, gostaria o, de o cara é encontrar com o Ringo? controverso, Quem não gostaria de bater um papo, pegar uma aula com ele de batera, velho? Para. né? Exato, exatamente. Porque o Ringo é esse cara que divide, né? Divide as opiniões. Hoje em dia é meio Então, que unanimidade, todo mundo adora ele. Eu adoro o Ringo Starr, tocando mesmo, tô putz, eu falando. Assim, adoro. hoje em dia É, é muito gostoso, é um jeito muito gostoso de tocar, muito criativo. Mas, sim, inclusive, você falou uma coisa muito legal do Ringo. Ah, ele foi fundamental, assim, os historiadores chegam a essa conclusão e tal, os biógrafos, porque ele era um cara que ele tinha uma inteligência emocional
gigante. Ele tinha uma super inteligência emocional. Inclusive, que tem esse momento que marcou a história, na primeira turnê dos Beatles nos Estados Unidos, que foi um grande momento, porque tem toda uma história, eles queriam ter um number one, enquanto eles não tivessem um number one na América, na América do Norte, eles não iriam fazer essa turnê. E aí eles lançavam uma música, ela era primeiro lugar no Reino Unido, e na América do Norte não, ficava em terceiro. E aí eles têm toda essa questão. Aí conseguiram emplacar, se não me engano, foi She Loves You. Eles conseguiram fazer primeiro lugar nos Estados Unidos e agendaram a turnê. O combinado entre, assim, hoje em dia já é sabido que ocorreu um combinado entre os jornalistas para dar uma detonada nos caras, para Putz, para zoar o rolê dos caras. E quando eles chegaram no aeroporto, eles deram uma coletiva. E um jornalista fez um comentário péssimo, que eu não lembro exatamente qual foi agora, vale até a gente dar uma googada, porque tudo isso já tem no Google, já tem na internet. Mas o jornalista fez uma coisa super pejorativa com o cabelo deles, sabe? Falou assim, isso aí é cabelo de mulherzinha. Foi uma coisa, na época era, hoje em dia seria inaceitável, né? Mas uhum, isso que eu tô falando foi o início da década de 60. Então, um jornalista deu uma zoada falando do cabelo deles, e o Ringo deu uma resposta muito rápida, que também agora eu não lembro, sei lá, meu, vou cortar lá com a tua mãe, sei lá, eu não lembro agora qual que foi a resposta. Mas assim, foi uma coisa super engraçada, não foi tão pejorativa assim como eu falei agora, mas foi uma resposta rápida, super uhum. engraçada, todo mundo deu risada, e meio que criou uma simpatia, imprensa e Beatles, por causa do Ringo. E ele é um cara Então, adorável, né? Ele é uhum. uma pessoa adorável. Era o Beatle que mais recebia cartas. Ele recebia Olha mais isso, cartas do que cara. o Paul e do que o John, e do que o George. Mas, então além de batera, que hoje em dia é super respeitado, ah, mas ele tem essa posição chave nos Beatles, que era ele que era o porta-voz, era ele que falava mais. E falava bem pra Olha que caramba, e legal. engraçado, e simpaticíssimo, carismático. Então você vê que a função do cara não era só de baterista, era meio que como se fosse um Então, porta-voz oficial, o relações né? públicas dos caras. É. Exatamente, exatamente. Então foi além, né? Quando Hum. quando o John e o Paul escolheram ele para ser o batera, que o George Martin torceu o nariz, né? Vamos falar as verdades aqui, e botou um outro Uhum. batera para gravar o primeiro single, por que não? Porque esse Ringo é ruim. E então você vê que, sei lá, assim, instintivamente o John e o Paul nessa escolha do Ringo, instintivamente eles acertaram num cara que depois ia ser crucial para os Beatles alavancarem, né? Uhum. Então, o universo guarda muitos mistérios Exatamente. ainda. É bem isso mesmo. Carlão, últimas dicas, últimas considerações. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o teu endereço do Instagram. Pô, que legal. Dá um recado aí Bacana. para a turma, suas Ô, considerações. Ricardo, eu vou entrar um pouco na seara da questão da locução, que é o que eu faço bastante aí com você aí, junto com o pessoal Ah, verdade, a da gente tinha Gravião. combinado de falar. Legal, mas eu acho isso interessante também, porque é assim, uma das facetas aí uma outra faceta aí da comunicação é o fato de ser locutor. E eu tenho a oportunidade de fazer vários trabalhos publicitários aí pro Ricardo, galera, que é assim, eu falo, Uhum. pô, quem que vai me dirigir? A hora que fala que é o Ricardo, eu falei, cara, tô em casa. Porque uma das outras características que a gente tem que ter também, com relação a locutor, é
ou não só com relação à locução, mas enquanto comunicadores, nós temos de ser versáteis. Ou seja, você tem que se adaptar, você tem que saber se adaptar aos mais tipos diferentes, aos mais variados tipos de texto, porque muitas vezes, né, Ricardo, um texto vem bem redigido e outras vezes um texto, você pega um texto que não tem muito lá a sua cara. Só que, a partir do momento em que você foi convidado, porque o teu perfil foi selecionado por determinado cliente, você tem que simplesmente colocar a tua identidade ali e fazer aquele texto da melhor forma possível. Então, é o que eu costumo colocar aqui, até eu já tive a oportunidade de conversar com você nos bastidores, né, Ricardo? O bom comunicador não pode ter preconceito. Não tem aquela coisa, isso eu não faço, isso eu não vou fazer. Então, porque principalmente para quem está começando, é interessante você ser simplesmente aquele peixinho que fica lá no fundo do aquário lá e come tudo que aparecer. Porque eu, Ricardo, até chegar com relação a ter uma facilidade com o texto, a misturar palavras que não são necessariamente do nosso idioma dentro do português, porque muitas vezes a gente grava alguns tutoriais que tem palavra em francês, palavra sabe, em inglês, dos mais variados idiomas, e o que acontece? Sim. Isso você pega da expertise de ter começado a fazer a coisa lá de baixo. O pessoal muitas vezes fala assim, viu, você conhece algum locutor de porta de loja? Sabe, eu fiz muita porta de loja, eu trabalhei no varejo, fiz lojas ao vivo, tanto Tá. aqui em Jundiaí quanto em Sampa. E isso, no começo, eu falei, cara, eu estou querendo ser locutor de estúdio, estou querendo fazer outros trabalhos mais institucionais, eu quero trabalhar com campanha institucional, sabe, com poder público, etc e tal. Mas se eu não tivesse lá atrás me dedicado a fazer o melhor, até, digamos assim, numa porta de loja, falando assim, olha, você que vem para cá, tem oferta de colchão, tem oferta de geladeira, tem oferta de pano de prato, cai para dentro, eu nunca teria a expertise que eu tenho em texto hoje para fazer uma interpretação em estúdio. Eu nunca teria condições, assim, por exemplo, de fazer alguns outros cursos que eu tenho feito ultimamente em Sampa para interagir com nomes bacanas da comunicação para eu conseguir cada vez mais me aprimorar. Então, se você quiser falar em público, é aquela coisa. Você tem que primeiro se desafiar e, acima de tudo, né, Ricardo, fazer um bom curso, preferencialmente comigo, porque com Preferencialmente com certeza eu Carlão falo Cunha. assim, eu não trabalho as dificuldades, eu costumo desenvolver potencialidades. E a partir do momento em que você pensa dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar cada vez mais a tua comunicação. E estamos aí aproveitando esse horário aí para fazer um merchan. Oratória, Super. falar em público, media training, se você tem dificuldade também para expor o seu produto aí até dentro da tua empresa, se você tem dificuldade para expor o teu produto dentro de uma live, que hoje em dia as lives estão cada vez mais populares, Carlos Cunha Comunica, e se você ainda assim estiver duvidando do meu trabalho, pergunta para esse Ricardo Sec aí, esse cara que me convidou. Aliás, Eu sou Ricardo, me senti suspeito. bastante honrado, que ele vai passar algumas A gente referências que minhas para agradece. você. E eu tenho certeza que a gente vai crescer junto. Legal. Carlão, muito obrigado, mesmo de coração, muito obrigado. A gente está começando esse canal do Grave Online, então ah, você tem um zilhão de competidores ao redor do planeta. ah, né, demora para você engajar um canal, demora para ter novos inscritos. Muito obrigado, então, por você despender aqui esse tempo com a gente. Em nome de todo o Grave Online, agradeço mesmo, de coração. Muito obrigado. Viu? Para mim aqui, ó, você mora no meu coração e eu acho muito interessante como no ano passado nós fizemos vários trabalhos juntos, que esse primeiro trabalho que a gente está fazendo aqui seja o prenúncio de um ano de um 2023 com muito mais trabalho ainda. Ricardo, sabe que você aqui dentro do meu Amém, coração, você Carlão. já participou também lá do meu podcast, e eu me senti, ó, de boa, me senti honrado É pra isso aí. caramba quando você falou, cara, vamos bater um papo lá no meu Grave Online. Muito obrigado. Carlão, valeu, compadre. Vamos falar, vamos falando. É isso. Valeu!